Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje nossa live número 152. Já são 152 lives aqui no Instagram falando sobre desenvolvimento pessoal. Hoje, segunda-feira, aqui no nosso horário tradicional das 7 horas e 30 minutos. Deixando os recadinhos rápidos aqui, então as nossas lives são de segunda a sábado às 7h30 da manhã, sempre lives aqui mais curtas, mais reflexivas, mas com já uma praticidade para a gente colocar no nosso dia a dia, lives de 20, 30 minutos, né, onde a gente aborda temas como virtudes, amadurecimento da personalidade, autoconhecimento, enfim. E também deixando o recado aqui para quem quiser dar um passo a mais, lá no próximo mês a gente vai abrir uma nova turma do nosso clube de assinatura recorrente, que se chama Clube do Básico Bem Feito, onde a gente tem lá alguns módulos. Lá a gente fala assim, a gente faz lives semanais, mas com formato de aula mesmo, né? Onde a gente aprofunda um pouco da teoria, né? Do que a gente fala aqui no dia a dia. Lá a gente tem módulos de mentalidade, sobre comunicação, construção de hábitos, além de alguns módulos extras com alguns parceiros também, especialistas em nutrição, falando sobre alimentação saudável, organização financeira também, com especialista em finanças, e além de um grupo de estudo de livro para quem quer construir o hábito de leitura, que se reúne a cada 15 dias para debater e trocar ideias sobre um determinado livro, tá bom? Então, dito isso, dados os recados, vamos ao que interessa, vamos à live de hoje. A live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas virtudes que às vezes são confundidas na forma que a gente coloca ela em prática no nosso dia a dia, né? Muitas vezes já aconteceu de ter pessoas que me questionam assim um pouco sobre algumas coisas que eu abordo aqui, e no sentido assim da colocação em prática, né? Porque dependendo da forma que a gente vê, parece um pouco confuso e contraditório, e aí eu resolvi dedicar essa live hoje para falar um pouco sobre essa tal contradição do quê? Da virtude da caridade, a virtude do amor, né? No sentido do nosso dia a dia, né? Da gente olhar para a vida realmente se dedicando, dando o melhor para nós, de nós para os outros. E aí algumas pessoas entram muito nessa questão assim de poxa vida, mas e aí se eu fizer isso, se eu viver uma vida servindo, né, se eu me dedicar a gerar valor na vida dos outros, né, só pensando nos outros, né, será que de certa forma isso não vai atrair pessoas que vão ser aproveitadores, né, pessoas que vão se aproveitar? E aí é um momento que a gente precisa ter calma para poder dar um passinho atrás e entender, né, que primeiramente a gente precisa ter uma percepção, por isso que a verdade, a busca pela verdade, ela sempre está na frente, porque somente através dela a gente tem uma percepção daquilo que a gente pode dizer que é bom e aquilo que a gente pode dizer que é mal, né? E através disso é que a gente vai articular as nossas ações no mundo, né? Vocês já devem ter me ouvido falar aqui várias vezes, né? Que a vida ela se dá numa articulação entre as coisas imateriais, entre os conceitos que a gente cria e a nossa materialidade, né? O nosso dia a dia, aqui a mão na massa, né? O trabalho diário, né? O esforço diário que se dá aqui no nosso dia a dia. Então é óbvio que esses conceitos, né? Essas virtudes, por exemplo, né? Justiça, amor, honestidade, pontualidade, tudo isso que eu falo, muitas no dia a dia, que é o que a gente deve buscar, ela precisa estar articulada dentro do nosso dia a dia, né? no nosso cotidiano, ou seja, na nossa circunstância, né? Então vocês podem ver que eu estou sempre falando das duas coisas, é uma articulação, não é somente as tuas crenças que tu julga ser limitante, mas é também o que tu faz aqui no dia a dia, né? Com a mão na massa, que vai construindo através das tuas ações. Não é também somente as tuas ações, mas é também tu poder entender quais são os teus valores para poder agir no mundo. Então existe essa articulação das informações que estão de fora, que eu vou colocando para dentro, que vão construindo a minha personalidade conforme for o meu modo de agir. E aí quando a gente traz essa questão de virtude, gera um pouco essa confusão. Por quê? Porque a pessoa olha, né, a gente falando sobre a melhor forma de se relacionar com uma pessoa não é uma coisa, é através do amor, é através do ato de serviço. A pessoa ela entra assim, poxa, mas e aí? E aí, será que assim eu não vou atrair os aproveitadores? Primeiro que os aproveitadores, eles sempre vão existir no mundo, né? Independente se tu for uma pessoa que serve ou uma pessoa que não serve. E isso não te faz
presa fácil de aproveitadores. Agora, o que a gente precisa observar, né, de fato, para que a gente não se confunda, né, é olhar realmente para a circunstância concreta das coisas e através disso a gente, através dessa articulação das virtudes que a gente constrói com a circunstância, a gente tomar as nossas decisões, né? Tanto que eu falo que viver, de fato, a melhor forma de viver é fazer as melhores escolhas em cada instante. Então, aí é onde eu quero entrar, né? Que um dos males do nosso tempo é que muitas vezes aqueles que têm a função, né, que seriam, né, a gente poderia dizer os pastores que cuidam das ovelhas, aqueles que têm a função muitas vezes de defender as ovelhas, eles fazem o contrário, eles fazem o carinho nos lobos, né? E muitas vezes por covardia, né? Por covardia ele acaba fazendo ali carinho nos lobos, né? Isso você vai entender o que isso tem, qual é a conexão disso com o que eu estava falando aqui, né? Essa confusão que é gerada, né? Porque a gente acredita que muitas vezes por conta dessa virtude da caridade, essa virtude do amor, significa que eu devo ficar fazendo carinho nos lobos ao ponto de deixar de defender as ovelhas, aquelas pessoas que precisam de fato ser defendidas. Então imagina o seguinte, um pai e uma mãe, né, de família, que estão ali, sei lá, pega um exemplo banal aqui, tá ali no supermercado, né? E aí esse pai e essa mãe, eles estão mais preocupados com o olhar oculto, né, com o olhar das outras pessoas para o seu filho, porque ele está tendo um determinado tipo de comportamento. A preocupação central dessa pessoa é o que o outro vai falar do meu filho, ao invés de se preocupar com o meu filho, né, de defendê-lo muitas vezes. Essa pessoa, ela se deixou contaminar por esse mal de fazer carinho nas ovelhas. Ela confundiu, ela não está sabendo articular de verdade a caridade e o amor. Ela acha que a caridade e o amor é, não vou desagradar ali aquela pessoa que está olhando, né, com um olhar torcido para o meu filho. Ao invés de defender o seu filho, ao invés do seu foco ser o seu filho, a criação do seu filho, ela está olhando muito mais para os olhares dos outros. Isso vai construindo no longo prazo um monte de malefícios, né? Inclusive às vezes a pessoa quer mandar, né? O pai quer determinar qual é a profissão que o filho deve seguir. Por quê? Porque ele está preocupado com o seu filho, não, muitas vezes porque ele está preocupado com o olhar do vizinho. Muitas vezes ele quer comparar o seu filho com o filho do vizinho. Mas o filho do vizinho está fazendo tal curso, então você tem que fazer também, né? Isso não tem nada de caridade, isso não tem nada de amor, isso é passar a cabeça na mão dos lobos ao invés de defender as ovelhas, né? Então o convite aqui é: não seja um pastor covarde, né, que fica passando a mão nos lobos, né, que fica fazendo carinho nos lobos ao invés de defender as suas ovelhas, que são aqueles que estão sob nossos cuidados. Isso não tem nada de caridade, né? Aí então, né, a pessoa vem nesse momento e fala: Machado, mas a gente não está num tempo em que, né, a gente tem que abraçar a árvore, né, onde a gente tem que cantar Imagine do John Lennon, né, onde tem que acabar com todo o poder bélico, né, a gente não está num momento assim, né? Isso é uma das maiores ilusões que tu pode ter, né, de achar que, né, o mundo vai se transfigurar dessa forma e que, né, por conta disso tu deve ser a pessoa que não evita nenhum tipo de mal, né? O mal está ali à sombra, o mal está ali, né, frente a frente na tua vida e tu não faz nada, simplesmente, né, tu faz um carinho nele, né, ao invés de cuidar de quem precisa, né? Então, volto a dizer, eu não estou aqui com esse discurso, né, dizendo, poxa, né, para de fazer carinho no lobo, para de ficar se importando com os outros que estão ali, que estão ali dispostos a fazer mal. Eu não estou dizendo com isso que a caridade não é um maior valor, né? A caridade, o amor, né? Diga-se, tudo a mesma coisa, né? Essa é sim o maior valor e vai ser sempre o maior valor, mas a gente não pode esquecer desse detalhe de articular esse valor com a circunstância, assim como qualquer valor que existe na tua vida, né? Então, imagina aqui, né? Vamos pegar um exemplo, né? O meu maior valor é falar sempre a verdade, né? Eu vou falar sempre a verdade, então eu não minto em hipótese alguma. Aí tá, tu achou que tu tá sendo um ser virtuoso, né? Tu acha que tu é um ser virtuoso porque tu escolheu agora que tu vai sempre falar a verdade. Aí imagina ali que tem uma pessoa
que tá ali sob teus cuidados, uma pessoa que tu gosta, um amigo, algo assim, e ele chegou ali na tua casa, né, porque tem uma pessoa má que está querendo assassinar ele, né, e ele pede, poxa, deixa eu ficar aqui por alguns minutos, porque essa pessoa, para essa pessoa não me achar, né? E aí imagina se essa pessoa acaba chegando na tua casa e ela te faz a seguinte pergunta: olha só, o fulaninho tá aí na tua casa por acaso? E aí tu, por ser uma pessoa que só fala a verdade, né, tu ser uma pessoa, né, que é virtuosa, eu não posso mentir, então eu digo, não, olha, vem aqui, assassino, entre aqui na minha casa e mate o meu amigo, porque ele está aqui escondido, eu não posso mentir. Olha que grande distorção, né? Então às vezes até a construção de virtudes ela acaba sendo confundida, né? Aquela velha história que eu conto, né, lá, poxa, que é o mesmo exemplo, né, do nazista querendo matar judeu inocente, né? Ele não está te fazendo a pergunta, olha só, né, tem alguém escondido aqui. Ele não está fazendo, não é isso que ele está te falando. Ele está te falando, olha, me ajude a matar uma pessoa inocente. E aí nesse momento, o que tu vai fazer? A tua circunstância é defender a pessoa. É óbvio que tu não vai falar a verdade entre muitas aspas, porque isso sequer é a verdade, né? Então a gente tem que cuidar quando a gente leva tudo ao pé da letra, né? Porque aí a gente vira só um teórico babaca, né? Idiota, né? Que acha que está abafando. Não, eu não minto. Poxa, se tiver que defender uma pessoa que está em perigo, que está correndo risco de vida, para não beneficiar uma pessoa que quer fazer um mal, é óbvio que tu vai mentir. Que problema tem nisso? Então, nesse momento, tem que articular se puder falar sempre a verdade, sim, desde que esteja articulado com a tua circunstância. Mas parece que isso, nossa, é um absurdo. E da mesma forma, a questão da violência, né, de sair realmente, né, de repente, se precisar bater no lobo para defender uma ovelha, no sentido que a tua ovelha está em perigo, né? Imagina agora, né, uma pessoa, um ladrão invadiu a tua casa e está lá estrangulando o teu filho. Mas não, né? Nós estamos num momento de amor, de caridade, né? De falar hashtag gratidão. Não vou sair. Pô, é óbvio que o teu dever de pastor, de alguém que cuida daquele filho, que protege aquela família, tu vai sair a vias de fato, se precisar, no fim das contas, matar uma pessoa para defender a vida da outra, que está ali sob cuidado, que não estava fazendo mal para ninguém, é óbvio que tu vai fazer. Então vamos parar com essa ideia de não, olha, tudo em toda circunstância, né, amor, né, o amor, olha, cuidado, né, nesse momento, até porque nesse momento o maior ato de amor e de caridade que tu vai fazer não é deixar de ir a vias de fato com o ladrão, né? Vai faltar amor e caridade na tua vida, é o contrário, se tu não defender aquela pessoa que está sob teu cuidado. Então a gente confunde, a caridade vai ser eu ir lá fazer carinho no ladrão? Não, a caridade é tu defender o teu filho, que ele está sob teu cuidado, que é a pessoa inocente na história, porra. Que confusão que a gente faz, né? Então tem que explicar tudo, né? Tem que ficar aqui dizendo, olha, quando eu falei aquilo lá, tem que articular na tua circunstância, senão a pessoa acha que não, então agora tá bom, vou deixar todo mundo fazer o que quiser comigo, né? Então, já que o amor, a caridade, então eu tô aqui num relacionamento onde meu marido me espanca todo dia, então eu vou ficar aqui para sempre. Isso é covardia, isso não tem nada de amor, isso não tem nada de caridade. Por isso que eu digo, você busca, né, a verdade das coisas. Olha, nesse período de relativismo que a gente vive, meu Deus do céu, né? As pessoas fantásticas, né? Ontem eu estava escutando, enquanto eu corria, eu gosto de escutar um podcast, aí estava escutando um podcast lá de um cara que eu gosto muito do conteúdo dele. Só que começa a entrar nos assuntinhos, até uma página 2 ali vai bem, depois entra na página 3 e aí eu não sei se é isso que a pessoa, eu não estou aqui para julgar, não conheço o coração da pessoa, mas o discurso confunde muita gente, porque essa coisa do relativismo, eu já teve ferramentas que eu, né, extraí o que eu queria, depois o resto eu não continuei, porque entra nessa coisa do relativismo, né, é mal ou é bem, depende do olhar, né, esse sujeito, ele tem, poxa, uma oratória incrível, é uma pessoa que ajuda muita gente, mas ele entra num discurso do tipo assim, não, olha só, se você de repente estava ali, viveu uma depressão, e aí, né, as pessoas costumam a fazer julgamento, aquilo é bom, aquilo é mal. Eu já vi pessoas que tiveram aquilo ali e depois melhoraram a sua vida por causa daquilo ali. Tá bom, até aí eu entendo, né?
Mas o problema é que muita gente que está escutando aquilo ali, ela acredita que isso vale, né, em qualquer circunstância. Aí dá vontade de chegar e perguntar para o sujeito, olha, como assim se existe é o bem ou o mal? Poxa, é óbvio que se existe, não dá para a gente relativizar. Só que a gente não vai aplicar em tudo na nossa vida. Agora, se eu for parar para te perguntar, poxa, não, tem ali um ladrão que está ali e vai de repente violentar um filho teu. Não, como eu não sei se é bom ou se é mal, então tá bom, deixa o ladrão fazer o que quiser, né? Já que eu não posso julgar, já que eu não devo, né? O bem ou o mal, ele é relativizado. Tu tá de sacanagem comigo, cara? É óbvio que tu vai fazer de tudo para evitar isso que sim é um mal. Não sei se é bom ou se é mal, né? Vai ver que depois, de repente, que o teu filho for violentado, tu vai poder chamar isso de bem. Mas que brincadeira é essa, né? Agora é diferente, óbvio, depois acontece uma situação na tua vida que tu, né, já foi, já passou, não tem mais como tu evitar. Aí óbvio, né, a melhor forma é tu, poxa, olhar para isso e sei lá, daí tu dá tenta dar ali, né, um novo olhar para aquilo ali, né, que se quer essa coisa que chamam de ressignificação, que é contar uma outra história. Tu vai olhar para a história como ela foi, como ela aconteceu. E aí tu vai, de certa forma, aceitar, porque não tem como tu fazer nada, né? Tu vai ficar ali se apegando numa memória. Aí é óbvio que não vai funcionar. Agora, poxa, tu vai olhar pra tua vida pra frente, né? Não tem realmente o que fazer, aí tu aceita. Agora, o problema é que muita gente que escuta isso, esse relativismo exagerado, né, acha que não, então antes de algo acontecer eu não vou fazer nada, né, porque afinal eu já não sei mais nem se o ladrão é do bem, se ele é do mal, não sei se o que ele está fazendo é bom ou mal. Então a gente precisa parar, porque isso está começando a impregnar na cabeça das pessoas, né? A gente está com essa nossa cabeça deformada por esse pacifismo, né? Se tu está começando a deformar a tua cabeça por causa desse pacifismo, desse relativismo, cuidado. Cuidado, porque tu pode estar sendo um verdadeiro covarde, né? E quando a gente é um verdadeiro covarde, a gente está no subsolo moral da existência humana. Então não faça isso, né? Então hoje, mas se você falar grosso, se você dar um tapa, você vai estar faltando com a caridade. Depende, se eu estou defendendo um bem, se eu estou defendendo alguém que é inocente, alguém que está sob meu cuidado, alguém que realmente precisa, é óbvio que eu não vou estar faltando com a caridade, né? Agora, se tu é desse tipo assim, não, né? Tudo é relativo, então é bom ou mal, então não vamos fazer nada aqui, vamos ver as coisas acontecendo, né? Já que não é para julgar, então vamos deixar acontecer. Então, cara que não dá para contar, desculpa aí, mas tu é um coitadinho disfarçado de caridoso, é isso que tu é, né? Um cara que não dá para contar, um cara que tá sempre com uma máscara, né, disfarçado de caridoso, né? Eu não quero entrar nas discussões, eu não quero entrar pro front aqui, né? Porque eu quero, né, que as pessoas me vejam como uma pessoa boa, né? Desculpa, então é um cara que não dá para contar contigo. Tá vindo um exército do mal aqui, né? Cometer, né, atrocidades, e tu fica lá e hashtag gratidão. Vá pra porra, o cara não dá para contar ainda, tu não cresceu, tu não amadureceu, fica lá no canto lá que não dá para contar contigo. Na verdade, tem que cuidar de ti. Então, que a gente não seja esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de pastor que faz, né? Que fica acariciando o lobo, né? Que se torna um covarde, né? Frente ao mal, a gente acaba não se posicionando, né? Eu não estou falando para você fazer isso num ar de revolta, né? De deixando tomado por uma emoção. Eu estou falando que às vezes é simplesmente o cumprimento de um dever, cara. Um segurança, né? Então, o cara, segurança de um banco, a pessoa entra lá para tentar assaltar o banco. Vou me revoltar contra esse ladrão. Não, ele vai cumprir o dever dele, que é defender, que é realizar a atividade dele, que é fazer a segurança do banco. Ele vai lá e vai tentar impedir o cara. E se o sujeito está armado, se está colocando em risco a vida das pessoas, do qual ele é o segurança, é óbvio. Talvez ele vá precisar atirar no cara. Não, aqui... sem peso nenhum na consciência, porque estava, né, fazendo o seu trabalho. Da mesma forma, no caso anterior que eu falei sobre se precisar defender um filho. Ai meu Deus, mas agora, né, eu fiz isso, olha aqui. Não, poxa, tu fez em favorecimento de um bem maior, né? Então vamos parar de ter essa confusão, de querer ser essa pessoa, né, boazinha, né, para os olhos dos outros, né? Simplesmente, né, pensando no nosso umbigo, né? Se precisar ir de frente, se precisar, né,
encarar, né, o mal, e para isso a gente precisar realmente falar grosso, para isso a gente precisar ir para vias de fato para defender alguém, né, que a gente vá. Essa é a verdadeira caridade. Se a gente não faz isso, aí a gente vai deitar lá à noite no nosso travesseiro, um sujeito que faz carinho no lobo, ao invés de defender a ovelha, ele deita a sua cabeça no travesseiro e ele pensa, poxa, esse dia eu não fui o melhor que eu podia ser, não está consumado. Ou pior, é o sujeito que está lá no leito de morte e pensa, poxa, a vida me escapou pelas mãos, eu não fui quem eu devia ter sido, né? E eu não quero isso para vocês. As ovelhas, elas sempre precisam ser cuidadas, e você que está me assistindo, de repente você é o pastor na vida de muitas pessoas. Tu é o pastor na vida dos teus filhos, tu é o pastor na vida da tua esposa, tu é o pastor na vida do teu marido, tu é o pastor na vida do teu amigo, tu é o pastor na vida do teu funcionário, dos teus pais, do teu irmão, né? Então você é a pessoa responsável por cuidar também dessas pessoas, né? Então não seja aquele lobo, né? Que nem o exemplo que eu dei na live anterior, falando, né, da verdadeira amizade, né? O amigo que fica falando mal do outro amigo, na rodinha de amigos, falando mal, ele é o tipo de lobo, cara. Eu tô mordendo o calcanhar aqui do meu amigo. Ah, mas eu posso, porque eu sou amigo. Tá se comportando como um lobo. Não faça isso, isso deforma a personalidade humana, isso é feio demais. Então, que a gente passe a não confundir essas coisas, né? Quando a gente está falando aqui de amor, de olhar para o próximo, de olhar para o outro, de servir, de ser útil, né? Não é no sentido de abraçar o mal, né? Não é no sentido de vou aprovar todas as né, tudo aquilo que de errado que está acontecendo ali, já que eu tenho que amar todo mundo, né? Não é isso que eu estou falando. A gente tem que articular isso com a nossa circunstância. Essa é a verdadeira caridade. Se perguntar o que essa minha circunstância pede no momento. Ela pede que eu defenda alguém que está sob meus cuidados, então beleza, eu vou até a última consequência para fazer com que isso aconteça, né? Senão eu caio, não, é amor, #gratidão, vamos abraçar árvores, né? Olha, o abusador tá vindo ali, né? O ladrão tá vindo ali, mas né? É o amor, vamos abraçar a árvore, né? Porque o ladrão precisa, né? O ato de roubar dele também precisa ser amado por nós. Porra, tá de sacanagem? Não é assim que as coisas devem ser, não é assim que a gente constrói virtude de verdade. Tá bom? Então cuida, não leva tudo assim, puxa, né? Olha sempre para a tua circunstância, o que a tua circunstância pede. E aí tu vai articular com essas coisas grandiosas que de fato são, dos maiores valores é o amor e a caridade. É óbvio, né? Por que eu estou sempre aqui te incentivando? Poxa, ajuda quem precisa, né? Então, porque óbvio, é um dos maiores valores. Agora, né, se eu não souber articular isso com a minha circunstância, daqui a pouco eu vou amar o roubo, eu vou amar a desonestidade, eu vou amar né, o assassinato de pessoas inocentes. Poxa, né? Tem que ter, por isso que eu falo, busque a maturidade, busque a verdade das coisas, que aí tu vai conseguir ter esse discernimento. E aí tu não vai te confundir. Tá bom, pessoal? Então essa foi a live de hoje, uma live curtinha, espero que tenham gostado. Não seja o lobo, não seja o pastor que acaricia o lobo, mas sim aquele que defende as suas ovelhas, aqueles que estão sob os seus cuidados, tá bom? Então era isso, fiquem com Deus, agradeço a presença de todos, compartilhe essa live, comente, curta, e amanhã, se Deus quiser, um ótimo começo de semana para vocês, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui na terça-feira para a nossa live número 153, lembrando às 7h30, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.